Hello! Ó, hoje é dia de molhar, de regar a minha ficus. Olha como ela tá, minha ficus lirata, gente. Vou mostrar pra vocês direitinho como eu faço. Vamos lá? Bom, eu rego a minha ficus. Eu comecei a fazer, se vocês quiserem eu disponibilizo isso pra vocês, gente. Não devemos seguir um schedule rígido. Tenho que molhar a planta de quantos dias. Mas dá pra ter uma média. Por quê? Depende, aqueles dias que deu queimada. Eu tive que regar ela em 4 dias, porque ela secou, porque tava muito seco o ar. Geralmente eu molho de 7 a 10 dias ela. No momento fazem 11 dias já que eu reguei ela e agora que eu vou regar de novo. Enfim, eu criei essa planilha para tentar entender só um pouco, mais ou menos, qual é a média que eu rego elas. E outra coisa, muda de estação para estação. A gente vai entrar agora no inverno e a maioria vai regar bem menos. Cacto, por exemplo, durante os meses de inverno, alguns caras que eu vejo, tipo Hilton Carter, ele fala que ele não rega todos os meses de inverno os cactos dele. Simplesmente ele não rega. Ó, o último dia que eu molhei a Harper, que é essa bichinha aqui, foi dia 24 de agosto. Fazem 10 dias. E aí eu queria entender, porque eu não faço a mínima ideia de quando eu rego as plantas. Tanto que eu recebo mensagem, como que você lembra de regar todas? Você não precisa lembrar, você precisa aprender a olhar o solo dela e ver quando ela tá seca. Cada uma tem uma exigência, né? A maioria das que eu tenho são plantas tropicais e elas gostam de secar bem, bastantinho, assim, tipo, pelo menos isso daqui seco de terra, pra você molhar de novo. E aí eu tô tentando entender de quanto em quanto tempo que eu tenho que molhar essas plantas aqui esse mês, entendeu? Pra eu entender mais ou menos. E eu tô vendo que geralmente eu rego a maioria das minhas plantas de 10 em 10 dias, não precisa de mais do que isso. E também a regra é sempre botar o dedo na terra e ver se tá seco, e não só a superfície, assim, você tem que enfiar o dedo ali e ver, já vou mostrar pra vocês. Mas eu fiquei às vezes em dúvida, será que tá ou não tá? E aí eu vi uma menina que tem 8 ficus liratas há mais de 3 anos. Então dá pra ir na opinião dela. E ela usa isso daqui pra ajudar ela, é um Moisture Meter. Porém, tem que tomar muito cuidado com esses medidores de umidade, porque eu já li que a maioria é tipo assim, você mata a sua planta, você não pode confiar completamente nisso. Isso aqui é pra te ajudar no dedinho, entendeu? E esse daqui não é um que fica na planta, aqueles que ficam na planta eu vi um monte de site que não funciona. Esse daqui é um que ele não tem pilha nem nada, sei lá, acho que não sei como ele funciona. Mas enfim, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. A minha ficus fica nesse cachepô de papel, porque esse vaso, eu sei que eu vou ter que trocar ele em breve para um maior. E outra coisa eu não quero pôr ela num vaso muito pesado, porque é um vaso de terracota desse tamanho, meus amigos, e do tamanho maior, que vai ser o próximo, que em breve ela vai, é muito pesado. Então não tem problema nenhum deixar ela no de plástico, contanto que você deixa secar antes de molhar de novo. E por isso ele está aqui usando o cachepô. Toda vez que eu vou regar, sim, eu tenho que tirar do cachepô. Mas imagina, a cada 10 dias. Eu simplesmente pego ela por aqui, ó. Levanto, tiro o cachepô e volto ai, como chama? Nesse pratinho aqui, ó, de plástico que eu tenho. E aí, antes de fazer isso, eu verifiquei. Eu taco o dedão, ó, o dedo inteiro. E eu senti que tá bem seco. Vou até tirar o filtro, ó. Eu ponho o dedo, tá vendo que tá bem seco? Seco, seco, seco. E aí eu tô usando o Moisture Meter pra entender o quanto está seco. E aí, ó, eu coloquei, ó, tá vendo? Tudo isso daqui, aqui. E aí ele mostra que tá seco, seco. Algumas plantas... ele vem com um guiazinho, tá? Que nem assim, as palmeiras é pra regar quando tá nos 4, entre 4 e 5. Ficus é quando ela está dry, nesse caso aqui. Mas ó pra vocês verem que engraçado, tá vendo? Isso daqui, ela tá dry, só que se você colocar mais lá pro fundo, ou seja, lá no fundo do vaso... Tá vendo como muda? Como tá mais molhado, assim, ó, daqui pra baixo... Porque geralmente sim, né? A parte de baixo é a última a secar. Mas olha a diferença, onde eu replantei a Snake num terracota. E olha a diferença. Ui. Wet, tá vendo?
Muito, todas sempre na faixa azul. Não molhe se tiver na faixa azul. Não molhe. Ó, eu enchi meu regador. Vai uns 2, 3 regadores desse nela, tá? E eu vou colocar no primeiro, eu já coloco uma dosezinha de fertilizante. Eu comprei esse no Amazon. E ele é pra ficus mesmo, pra firolifiga, entendeu? Então, eu coloco uma tampinha em toda a rega que eu faço. Então, a cada 10 dias, eu coloco nela. Ó a cor dele. Eu jogo aqui. Vou ser sincera que essa é a única que eu rego assim. As outras eu prefiro colocar um fertilizante que dura 3 meses na terra, porque eu não lembro de fazer isso. É mais fácil. Ela eu só faço isso porque falam que ela é muito, muito fresca e ela precisa estar com o fertilizante certinho. Por isso estou tratando ela assim. Tá dando certo, então eu vou ficar quietinha. Não fala muito perto dela porque falam que ela é meio dramática, né? Vamos lá. E aí o segredo é quando você rega, você tem que ter paciência. E vim molhando toda a terra, que nem fazer café. O Hilton Carter fala isso. Que nem se você estivesse fazendo café. Vem molhando. Uma coisa, você sempre tem que molhar até começar a sair água lá por baixo, pra você saber que você molhou de verdade. Porém, essa daqui eu percebi que ela... Como eu tirei ela do vaso 2 vezes pra ver a raiz, eu só puxei ela. Mas aí ela ficou com um gapzinho entre ela e o vaso. Então, o que acontece? Assim que eu molho, já cai água ali embaixo. Jamais significa que eu botei água suficiente nela. E essa terra que veio nela, Home Depot, eu não gosto muito. Mas eu não vou mexer nela por enquanto que ela tá feliz. Mas, o que acontece? Eu percebo que eu jogo água e a água não penetra direito nela. Vou mostrar pra vocês, quer ver? Parece que tá molhado, né? Olha. Tá seco, seco, seco. Então, eu insisto em molhar ela bem. Eu jogo uns 3 regadores, isso daqui enche de água. Eu deixo 1 hora até ele absorver o quanto de água ele quer. Aí eu tiro a água daqui. Não pode deixar ela sentada em água mais do que algumas horas, porque você pode começar a apodrecer a raiz. Mas sim, você deve deixar pelo menos uns 15 minutos para ela absorver. Para tudo que não conseguiu absorver jogando água, ela absorve, a raiz consegue absorver. Então, eu vou ver quantos regadores de água eu vou colocar aqui, mas esse aqui é o primeiro. E eu vou insistir, eu fico devagarzinho jogando aqui. As outras plantas que eu tenho de terra, essa terra não é assim. A água penetra. Essa eu não sei que terra que é essa que não penetra. Mas enfim, aí tem que dar uma insistida. Se você não ficar atento a isso, você vai ter a falsa ilusão que você regou a planta e você não regou. E ela vai morrer seca. Entendeu? Então, você tem que dar uma olhada, tem que sujar o dedo, gente, pra aprender como que é, como na terra que veio na sua, como que reage, todo esse tipo de coisa. Olha, eu reguei ela com 2. E aí já tá muito cheio, tá vendo? Então, eu vou deixar, a água tá até aqui, ó, na biquinha, ó. Eu vou deixar ela 1 hora aí. E aí, depois eu mostro pra vocês se ela sugou alguma dessa água, tá vendo? Gente, voltamos. 1 hora depois, olha isso daqui. Que ela tomou quase toda a água. Ó aqui, ó. Lembra? A água tava aqui, ó. Ela tomou quase toda a água. Agora eu tiro isso. E aí deixo ver se escorre mais alguma coisa, tiro. E aí eu volto ela aqui pra dentro. E daqui 10 dias a gente se vê, minha amiga. Entendeu?